Você sente que você está falando, mas você não está sendo ouvido ou compreendido? Ou talvez parece que todas as conversas acabam virando brigas dentro do seu relacionamento? É justamente sobre isso que nós queremos falar e nós separamos 3 pilares fundamentais para uma comunicação saudável e assertiva dentro de um relacionamento. Então, fica aqui com a gente até o final desse vídeo para você lapidar e aplicar no seu relacionamento, melhorar a sua comunicação para começar 2025 acertando mais dentro do seu relacionamento. Mas antes de começar, se você não nos conhece, muito prazer, eu sou a Carla. Eu sou o Luiz. E nós somos um casal. Nós somos um casal que busca trazer conteúdo de qualidade totalmente relacionado a relacionamentos e desenvolvimento pessoal. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal, já ativa o sininho para não perder nada do que a gente posta por aqui. É muito comum a gente perceber em alguns casais, ou na maioria dos casais, a reclamação sobre a falta de comunicação ou sobre esses gaps de comunicação, onde vocês não se entendem, digamos assim. Toda vez que tem uma conversa, vai ter também uma discussão. E essa dificuldade vai deixando esse casal cada vez mais distante, dificultando a busca pelos objetivos, tanto individual quanto em casal. Então, o que começa a acontecer é esse casal parar de ter resultados juntos e também parar de ter resultados individuais, o que acaba aumentando cada vez mais a briga e aí a gente entra num ciclo vicioso dentro do relacionamento. Então, entendendo que a comunicação é um pilar fundamental para um bom relacionamento, tudo vai depender de uma boa comunicação. A gente resolveu trazer aqui os 3 pilares fundamentais para melhorar esse aspecto dentro da relação. A começar pelo primeiro pilar, que é evitar críticas e julgamentos. Nós estamos acostumados com uma comunicação muito agressiva ou passivo-agressiva. E dentro dessa comunicação, normalmente nós, principalmente nós mulheres, costumamos dar ordens, criticar, julgar, apontar os defeitos. Isso é uma comunicação bastante agressiva, então às vezes a gente tenta conseguir as coisas com o nosso parceiro usando essa comunicação, criticando, julgando, jogando na cara, brigando. Isso acaba gerando só mais brigas e a gente não consegue aquilo que a gente gostaria de conseguir do nosso parceiro. Parece que na verdade tem o efeito contrário. Então, pegando como exemplo, a gente poderia trocar talvez você nunca me ajuda a fazer nada aqui em casa para estou sobrecarregada. Será que a gente consegue dividir as tarefas para que a gente possa sinalizar para esse parceiro de uma forma diferente, no qual ele não se sinta atacado? Porque se ele se sentir atacado, ele vai contra-atacar. E aí é onde a gente entra na discussão. Então é importante que a gente seja assertivo na nossa comunicação, porque é dessa forma que a gente também satisfaz os nossos desejos, tanto individual quanto no relacionamento. E essa comunicação, esses ajustes na comunicação não é só para a mulher, tá? Eu dei o exemplo aqui da mulher porque é mais comum, por exemplo, relacionados à casa ou porque simplesmente a mulher ela vai ser multifocal e ela vai ter uma visão mais ampla de todas as coisas, mas serve também para os homens. Os dois precisam lapidar essa comunicação, porque a comunicação assertiva é para todos, não é especificamente para um ou para outro, só para esclarecer, para não ficar nenhum espaço aqui, que é muito importante que os dois usem dessa comunicação para conseguir esse alinhamento dentro da relação. Então, pensando no pilar 2, a gente vai trabalhar com a escuta ativa. Então, para a gente trabalhar esse pedido, para a gente ser assertivo, não adianta a gente fazer o pedido ao vento, né? Ou seja, eu preciso de alguém me escutando, eu preciso de alguém atento, alguém que esteja com a atenção totalmente voltada para o meu pedido, porque senão não adianta eu ser o máximo de assertivo possível se essa pessoa não está nem aí para o que eu estou falando e ela não está respeitando também o que eu estou falando. Então eu preciso de uma escuta ativa, eu preciso de um pedido assertivo para que aí a gente tenha uma comunicação coerente dentro desse relacionamento. Então, se tratando de uma escuta ativa, a gente vai estar falando sobre você estar ali ouvindo aquela pessoa para compreender o que ela está dizendo, para tentar se colocar no lugar dela e entender o contexto. E não para ouvir o que a pessoa está dizendo para formular uma resposta para você ter razão ou para você ganhar aquela discussão. Não é sobre isso. É sobre você ouvir para compreender o contexto e tentar resolver e não para ter uma resposta. E existe uma diferença muito grande nisso, porque
se você parar para analisar, você vai perceber que a maior parte das vezes quando alguém está falando com você, na sua cabeça você já parou de ouvir aquela pessoa na primeira frase e você já está tentando formular uma resposta para essa pessoa, ou seja, você não está ouvindo verdadeiramente ela. E esse é um grande problema, porque às vezes passa muita coisa batido simplesmente por a gente não estar prestando atenção e estar tentando responder essa pessoa. E aí, se a gente juntar, né, essa comunicação onde eu não estou julgando, fazendo críticas e eu estou ouvindo ativamente quem está falando, a gente entra num contexto de uma comunicação assertiva, que é o pilar 3, que é o nosso objetivo em todas as comunicações, não só no nosso relacionamento, mas principalmente no nosso relacionamento. Porque a gente já tem uma certa intimidade, a gente já convive todos os dias, e isso acaba muitas vezes caindo, né, por terra, porque eu já estou com uma intimidade muito grande com aquela pessoa, então aí que começam as brigas, os xingamentos, aí que começa eu falar de qualquer jeito com essa pessoa e eu vou sendo mais agressiva e vou perdendo essa assertividade. Então, quando a gente está falando de uma comunicação assertiva, é uma comunicação onde nós conseguimos ser empáticos, conseguimos ser respeitosos, conseguimos de fato falar aquilo que a gente deseja de uma forma coerente e educada, sem criticar, julgar e assim colocando como nós estamos nos sentindo em relação àquele contexto. Então a gente vai estar falando de literalmente colocar para o outro de uma forma assertiva, coerente, congruente com o seu sentimento, a ponto dele entender. Ou seja, eu não vou trazer o que eu quero ou espero dele. Eu vou trazer como eu me sinto com aquela situação e aí eu aguardo o posicionamento desse parceiro. Então, o que a gente está falando de comunicação assertiva é literalmente colocar como eu me sinto, como eu vejo a situação e possivelmente, dependendo da relação que vocês tenham, eu posso colocar o que eu acho que poderíamos fazer, mas depende muito do parceiro. Porque essa comunicação assertiva também vai depender de uma leitura que eu vou fazer do meu parceiro ou da minha parceira. Então essa comunicação ela vai ser uma construção que vai ser feita dentro do relacionamento, que vai lapidando a comunicação dos dois dentro do relacionamento. E com isso facilita essa interação no dia a dia, seja nas finanças, seja nos negócios, seja com os filhos, seja nos afazeres de casa. Essa comunicação vai ficando mais fácil porque a leitura facilita todo o processo de assertividade dentro do relacionamento. Se um casal não consegue se comunicar bem, se eles não conseguem ter leveza na hora de resolver os conflitos, resolver as questões que vão sempre estar acontecendo, esse casal não está alinhado e ele tem muitos problemas pela frente. Porque se eu não consigo conversar e chegar num consenso, a chegar numa conclusão com o meu parceiro, existe aí um sinal de que algo está errado, algo precisa ser analisado, algo precisa ser melhorado nesse relacionamento. Afinal de contas, a gente precisa da comunicação para absolutamente tudo. Não tem como a gente conviver com uma pessoa se a gente não conversa, se a gente não se dá bem com as palavras, se a gente tá sempre um cutucando o outro, um brigando com o outro, um xingando o outro, sabe? Isso não funciona. Ao passar do tempo, ao longo do tempo, isso vai ser muito desgastante. A gente vai perdendo o respeito, a admiração, as coisas vão esfriando, tudo isso vai ruindo. Então é muito importante a gente se atentar a isso e lapidar cada vez mais a nossa comunicação para que o nosso relacionamento evolua sempre, ao invés de regredir. Ou seja, a gente sempre vai estar focando no problema e não na pessoa. Então a gente usa ou usufrui da pessoa para resolver o problema. A gente não acha culpados, a gente busca junto resolver problemas. Então a gente espera que esses 3 pontos que a gente trouxe nesse vídeo ajude você a melhorar a sua comunicação com o seu parceiro ou com a sua parceira. Eu quero que você coloque aqui também para a gente entender um pouquinho quais desses 3 pontos é mais difícil de fazer no seu relacionamento. Quais desafios você está tendo no seu relacionamento em relação a ser assertivo, com o seu parceiro, que a gente vai gostar de responder você. E aproveita que 2025 está começando e você tem um ano inteiro para melhorar o seu relacionamento e compartilhe esse vídeo com o seu parceiro, com o seu namorado, com o seu noivo, com o seu marido, para vocês crescerem juntos, estarem alinhados nos conteúdos e conseguirem aplicar tudo isso que a gente falou aqui. E se você considerou relevante esse conteúdo, não esquece de deixar um like aqui embaixo do vídeo e se inscrever aqui no canal para não perder nenhum conteúdo novo que a gente traz por aqui todas as semanas. Muito obrigada pela atenção e até a próxima! Até mais!